Fala galerinha do WhatsApp, tudo bem com vocês? Acho que todo mundo que tá aqui sabe o que são as Light Novels. Pra quem não sabe, em resumo, são livros. Uau, explicações. As Light Novels são realmente livros e elas são como se fossem o material original da obra. E delas se adaptam o mangá e o anime. E nem sempre a Light Novel é exatamente igual ao que se passa no anime, então eu tô aqui justamente por isso, pra mostrar pra vocês as diferenças da Light Novel pro anime de Konosuba. Uau, nem tá no título isso. Lembrando que eu vou falar apenas do volume 1 de Konosuba, porque meu amigo, haja tempo pra ler Light Novel. Antes de começar a falar as mudanças na história em si, eu quero mostrar a capa do volume 1 pra vocês. É uma capa normal, né, com o Kazumi, Ako ali e a Megumi e a Darkness pequenas ali. Uma curiosidade é que o Kazumi e a Aqua são os personagens que mais aparecem nas capas. Os dois aparecem um total de 10 vezes nas capas dos volumes. E acho legal que na capa em que um não tá, sempre o outro vai estar lá. O único volume que não tem nenhum dos dois na capa é o volume 9, que só tem a Megumin e o Shomusuke. Aproveitando que eu tô falando da capa, eu vou falar algumas diferenças do design das roupas dos personagens e tal. Não é nada tão uau, grande coisa, mas é legal mostrar pra vocês. Mas na própria Light Novel, o design das roupas deles foi mudando com o tempo. Por exemplo, se você comparar o volume 1 com o 5, eles já têm algumas diferenças. Bom, agora vamos pra história. Diferente do anime, a história de Konosuba já começa com o Kazuma morto sentado na salinha da Aqua. Nisso a Aqua aparece e eles têm aquele diálogo lá e eu não tenho muito o que falar sobre essa cena, já que no anime eles adaptaram muito bem ela. A única coisa que tem de diferente é que na novel a garota acaba machucando a perna quando o Kazuma empurrou ela e no anime a Aqua diz que ela tá suave. Depois disso dá tudo os rolê lá, a Aqua zoa o Kazuma, ele escolhe ela, a Aqua chora, eles vão pro outro mundo e a Aqua chora de novo. Até aí não teve praticamente nenhuma mudança, até a cena do Kazuma falando que ele tá usando um conjunto de moletom tem na novel também. Nessa parte eles inverteram a ordem de algumas falas, como o Kazuma explicando o negócio de como funciona um RPG ainda fora da guilda. E a Aqua meio que não sabia onde era a guilda, então eles dão uma voltinha na cidade e acabam perguntando pra uma senhora onde a guilda fica. Diferente do anime, que eles só chegam na guilda lá e caguei. Antes deles entrarem na guilda, eles têm aquele diálogo lá que a Aqua chama o Kazuma de vagabundo e sem namorada, e o Kazuma xinga ela. Então a Aqua começa a estrangular ele e no meio dessa briga ele comenta que tem 16 anos. Uau, top 10 informações. Logo quando eles entram na guilda, todos os aventureiros viram seu olhar pra Aqua porque ela entra na guilda falando que era uma deusa, já que o Kazuma chamou ela de inútil enquanto eles estavam brigando. E o Kazuma até pensa que a Aqua só é bonita de boca fechada. Quando eles chegam na fila da guilda, tem 4 balconistas, diferente do anime que só tinha uma, que era a Luna. E o Kazuma então vai na mais bonita, que tinha um monte de gente na fila esperando pra ser atendido por ela, ao invés de ir nos outros caixas que estavam vazios. A Aqua estranha isso, mas o Kazuma usa desculpa de que se eles fizerem amizade com ela, eles podem receber missões melhores que os outros aventureiros, e a Aqua acaba caindo nessa. Depois tem tudo os rolê da Aqua ser incrível, o Kazuma ser um bosta, enquanto eles estão fazendo o cartão de aventureiros deles, é dito que o Kazuma tem 1,65 de altura, que é bem baixo para um cara de 16 anos, tanto que se você for ver ele tem mais ou menos a mesma altura que a Aqua. Depois disso dá um corte de 2 semanas e mostra eles recebendo o salário deles na construção. Aqui na novel o Kazuma comenta que trabalhou na construção e pula 2 semanas na história, diferente do anime que mostra aquela cena bonitinha lá. Eles vão pro banho público e depois de jantar na guilda eles vão pros estábulos, que é onde eles estavam dormindo. Só pra avisar que eu tô dando um geralzão nas cenas, porque eles adaptaram muito bem a Light Novel, então as falas e tudo são praticamente a mesma coisa do anime. O que for de diferente, não se preocupem porque eu vou falar. Depois disso, eles vão pra missão. A Aqua é comida, eles voltam, Megumi entra pro time, eles voltam pra amassar o sapo de novo, a Aqua é comida, Megumi dá seu show e eles concluem a missão. Na volta, quando a Megumi diz que não pode usar outra magia além da explosão, o Kazuma pergunta por quê e a Aqua responde algo bem interessante. Ela diz que dependendo da pessoa e da classe, as habilidades podem mudar o valor e as restrições. Ela dá um exemplo de alguém que tem medo de água. Essa pessoa teria mais dificuldade de aprender feitiços que envolvam água ou gelo. Mas a magia da série de detonação são feitiços muito complexos que as pessoas teriam que ter um grande conhecimento sobre magia de fogo e vento para realizá-las. Só para falar que a magia de explosiva é um tipo de magia de detonação. É só isso mesmo. Ou seja, as pessoas que podem fazer magias da série de detonação têm bastante facilidade em aprender outras magias.
Ou seja, de novo, a Megumin tava mentindo. Depois de todos os rolês lá, aparece a personagem que me faz perguntar o quão doido é o autor desse negócio. E no outro dia na guilda, logo depois que o Kazuma chama a Megumin de garotinha, ele pede pra Aqua ensinar uma habilidade pra ele. E ela ensina ele a fazer um truque de festa com uma xícara e o Kazuma fica puto com ela e chama ela de inútil. E ela fica na bad, que nem a Megumin. Legal que só agora ela descobriu que ela é inútil. Depois disso chega a Chris e a Darkness, e na novel ela chega no foda-se, perguntando se ele quer aprender uma habilidade, e ela se apresenta só quando eles estão lá do lado de fora. Diferente do anime, a Chris ensina também a habilidade de espreitar pro Kazuma. Não que no anime não ensine, só não é mostrado. E pra demonstrar, ela joga uma pedra na Darkness e usa espreitar pra se esconder em um barril. Só que a Darkness fica puta e derruba o barril com a Chris dentro. Depois disso ela ensina o roubo pra ele, e vocês já sabem, né? Depois de voltar pra guilda, a Chris vai atrás de uma missão em uma dungeon, depois de perder seu dinheiro pro Kazuma em troca da calcinha. E o Kazuma pergunta pra Darkness por que ela não foi junto. A Darkness diz que ladrões são essenciais em dungeon, então ela encontraria um grupo facilmente, enquanto vanguardas que nem ela podem ser encontrados em qualquer lugar. Eu acho interessante o jeito que eles tratam cada classe. A Aqua, por exemplo, conseguiria entrar em qualquer grupo, já que ela é uma arquipreste e é uma classe bem rara em Axel. O Kazuma se pergunta por que eles estão indo pra dungeon essa hora, já que tava quase escurecendo, e a Darkness diz que o melhor horário pra ir pra uma dungeon é de manhã, então eles vão acampar lá e entrar na dungeon só pela manhã. E ela comenta também que tem até vendedores ambulantes que ficam perto das dungeons para vender os produtos. Acho legal esses conhecimentos aleatórios sobre o mundo. Diferente do anime, eles anunciam que os Epores vão atacar a cidade de dentro da guilda mesmo. E a luta com eles é dentro da cidade, não do lado de fora. E sim, a Megumin usa explosão dentro da cidade e eu não sei como ela não mata ninguém. E também não tem aquele suspense, depois quebra de expectativa do anime e aquela cena da Darkness não mostra na novel. Aquela lá. Quando eles estão na mesa na hora que a Darkness entra oficialmente no grupo, é comentado algo que eu não sabia. Na Light Novel diz que a Darkness não consegue acertar os ataques dela porque ela investe todos os pontos de habilidade em defesa ao invés de habilidade de ataque. Por isso ela não acerta nada. E eu jurava que ela só não acertava porque ela era uma imbecil mesmo. Depois disso, acontece aqueles bagulho lá, com a ficar puta com a tia porque ela tinha pegado alface ao invés de repolho e tal. E diferente do anime, o Kazuma leva a Aqua junto quando ele vai comprar os equipamentos básicos dele. A Aqua diz que não precisa de equipamento, porque ela já tem o Hagomoro dela, que segundo ela é bem útil e ainda é valioso. Então o Kazuma diz que vai vender pra ele pra comprar uns equipamentos. E a Aqua começa a chorar dizendo que aquele negócio é a identidade deusa dela. E eles brigam como sempre. Se passa alguns dias depois que o Kazuma pega a roupinha nova dele, diferente do anime que só se passa um dia, ele decide ir atrás de uma missão e o grupo concorda. A Megumin e a Darkness vão escolher uma missão no quadro e a Aqua e o Kazuma ficam na mesa esperando. O Kazuma diz para as garotas pegarem uma missão fácil, já que é a primeira missão deles, e a Aqua diz para ele ser mais confiante, já que ele só tem gente forte no grupo dele. O Kazuma então diz que a Aqua até agora não fez porra nenhuma e ele dá uma esculachada nela, falando apenas verdades até que a Aqua deita com o rosto na mesa e começa a chorar. Nisso a Megumin e a Darkness voltam e o Kazuma pergunta se não tem uma missão pra aumentar os níveis da Aqua. Porque sei lá, a mocinha diz que os status aumentam conforme você sobe de nível, então vai que a Aqua deixa de ser burra. A Darkness diz que como os arquiprestes não têm ataques ofensivos, ela pode upar de nível, matando mortos-vivos. Então o Kazuma diz pra Aqua se animar que eles vão em uma missão pra melhorar o nível dela. Mas quando eles olham pra Aqua, ela tá dormindo na mesa. Aparentemente ela se cansou de chorar e dormiu ali na mesa mesmo. O Kazuma até questiona se a idade mental dessa garota não é de uns 3 anos. Depois disso, eles vão até o cemitério. O objetivo deles é encontrar um criador de mortos-vivos, que é literalmente o que o nome diz, que estava atraindo mortos pro cemitério e dá um fim nele. Eles ficam lá até o escurecer. Daí tu pensa, né, o que será que eles ficarão fazendo nesse tempo? Treinando? Dando uma vasculhada no cemitério? Tentando adivinhar o número da telecena? Não, meus amigos, os caras começaram a fazer um fodendo churras no cemitério, velho. Um churrasco no cemitério! Nossos heróis cagaram pra tudo e decidiram fazer um mini churrasco pra passar o tempo, até ficar de madrugada. O Kazuma usa suas novas habilidades de magia inicial pra encher o copo da galerinha de água e manter o fogo da fogueira aceso. A Megumin diz que a maioria dos magos nem aprende a magia inicial pra ela não ser útil praticamente pra nada. Mas o Kazuma diz que ela pode vir a calhar, então ele decidiu aprender. E ele diz isso enquanto faz um punhado de terra na mão. Então a Aqua começa a tirar sarro da cara dele, dizendo que ele poderia virar um fazendeiro. E daí você imagina, né, o Kazuma como um homem maduro e sensato, né, vai levar a brincadeira na Aqua no esportivo e deixar pra lá, né. Não, meus amigos, ele com todo o ódio
decide jogar bosta na cara da Aqua. Mentira, ele usa o sopro de vento pra jogar terra que tava na mão dele nos olhos da Aqua. Não foi bosta, mas mesmo assim foi trágico. Se passa um tempo e já no meio da madrugada eles decidem ir dar uma vasculhada no cemitério pra ver se eles acham esse tal desse maluco aí. Então eles andam mais um pouco e vem na frente deles vários mortos-vivos reunidos em um círculo mágico brilhante e alguém encapuzado ali no meio. Antes do Kazuma fazer qualquer coisa, a Aqua sai gritando que é um Lich e vai correndo até lá pra apagar o círculo mágico. Nisso a mulher encapuzada agarra na Aqua e fala pra ela não apagar, porque ela tá enviando os mortos-vivos pro céu. A Aqua diz que se é isso, ela pode fazer facilmente. Mandam exorcizar o morto-vivo e todos os mortos-vivos dali vão evaporando, incluindo a Lich, que tava ficando transparente. Mas antes da Aqua terminar de purificar ela, o Kazuma bate com a barrinha na cabeça dela. A Lich se apresenta como Whis e diz que ela vem todos os dias no cemitério pra mandar os mortos-vivos que ficavam aqui pro céu. O Kazuma pergunta por que ela faz isso, já que esse é o trabalho de um sacerdote, e a Whis diz que como essas pessoas são pobres, os sacerdotes não purificam elas, porque a família não tem condições de pagar pra isso, porque os caras só pensam em dinheiro. E nisso, geral olha pra Aqua e ela vira o rosto. O Kazuma fala pra Whis que não tem problema ela purificar os bichos, mas é pra ela evitar chamar tantos mortos-vivos pra cá. A Whis diz que toda vez que ela abre o círculo mágico, eles começam a vir na direção dela, e ela se pergunta o que ela pode fazer pra purificar eles sem causar um fuzuê no cemitério. Depois disso, eles saem do cemitério. Eles decidiram deixar a Whis embora, já que ela parecia ser uma pessoa gentil, e ficou decidido que a Aqua iria começar a purificar o cemitério no lugar dela, já que ela era uma deusa e uma sacerdotisa. Ela reclama, mas acaba aceitando, porque meio que é o trabalho dela fazer isso. Amigo me comenta que se eles tivessem lutado ali com a Whis, provavelmente o Kazuma e ela teriam de base. O Kazuma até fica um pouco tenso e dá uma olhada no papel que a Whis deu pra eles com o endereço dela. E até pensa que quando ele for visitar ela, ele vai levar a Aqua junto. Mas a Aqua logo em seguida diz que vai plantar uma barreira na casa dela e o Kazuma desiste dessa ideia. Nisso então a Darkness olha pra eles e pergunta como é que ficou a missão de derrotar o criador de mortos-vivos. E meio que a missão falhou, porque eles não mataram ninguém. No outro dia, o Kazuma tá em uma mesa diferente com alguns aventureiros. Eles estão comentando sobre assuntos aleatórios enquanto bebem, mas o Kazuma fica parado ali para extrair algumas informações. Depois de extrair algumas coisas dos aventureiros, como quais dungeons não ir, sobre o general que tá ficando no castelo perto e coisas assim, ele volta pra mesa junto com as garotas. Elas reclamam do Kazuma ficar na mesa com os outros aventureiros e ele diz que tá cogitando em mudar de grupo e as três ficam em choque. Cara, depois disso não teve tipo nenhuma mudança, sério, eles adaptaram muito bem. Mas foi basicamente o Kazuma e amigo Mindo explodiu o castelo do maluco, ele xinga geral, manda maldição na Darkness, a Aqua tira a maldição, todo mundo fica feliz, eles vão para as missões do jacaré, o Mitsurugi aparece, o Kazuma vende a espada dele e tal. Lembrando que eu tô resumindo essa parte porque na novel tá praticamente igual no anime, a única diferença que dá pra dizer que teve nessa parte foi o design do Mitsurugi, mas é aquilo que eu disse no começo. Depois disso o Dullahan aparece e cara, a luta foi exatamente igual no anime, sério, eles adaptaram muito bem essa luta. A única diferença que teve foi que o povo da cidade ajuda um pouquinho, tipo, eles mandam umas magias numa hora lá, e depois da luta, enquanto eles estão jogando bola com a cabeça do Dullahan, a Darkness faz um corte com a espada na armadura dele e até quebra ela. Bom, depois disso eles derrotam o Dullahan, a Darkness fica triste pelos caras que morreram, a Aqua revive eles e tudo fica bem. Ou não. Depois da guilda, eles recebem uma recompensa de 400 milhões de Eris, só que por causa do estrago que a Aqua fez da cidade, eles acabam ainda ficando devendo 300 mil por cima. E nisso, o Kazuma fecha os olhos e decide que vai matar o Rei Demônio. Tudo pra fugir desse mundo injusto, que não dá sossego pra nenhum deles. Bom povo, esse então foi o volume 1. Esse volume adaptou os 6 primeiros episódios do anime e sinceramente não teve praticamente nenhuma mudança, os caras adaptaram muito bem o negócio. A única mudança extrema que teve foi a cena deles conhecendo a Whis, que no anime eles simplesmente jogam ela lá e falam que eles já tinham se conhecido antes. Mas se vocês gostaram e quiserem que eu faça as diferenças do volume 2, é só comentar aí embaixo. Mas é isso, valeu, falou e fui. Tchau!